Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia, estou aqui para mais um encontro de valores do LEBEM com vocês, trazendo o tema para a gente conversar, que é o tema depressão à vista. É um tema bem importante nesse momento, né, de contexto de pandemia que nós vivemos, e não por acaso a gente está discutindo esse tema agora, no mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, e segundo os dados que nós temos sobre isso, 96% dos suicídios estão associados a algum transtorno mental, e o principal deles que é apontado é justamente a depressão. E, além disso, a gente vê que a OMS já vem sinalizando nos últimos anos alertando, né, sobre a importância da gente olhar para esse quadro, porque se tornou até uma doença comum entre as pessoas, e eles entendem que as pessoas ou já tiveram episódios de depressão ou vão ter nos próximos anos. Daí a importância da gente falar sobre o tema e tentar encontrar alguns caminhos para trabalhar algumas questões nossas. Então eu queria começar trazendo uma distinção entre tristeza e depressão, porque é comum as pessoas se sentirem tristes e já fazerem uma associação com a depressão. E, na verdade, não é bem assim. Então, a tristeza, ela é uma emoção que a gente pode experimentar. Inúmeras vezes é natural que a gente sinta tristeza. Normalmente ela é associada a situações, né, em que somos machucados, em que aquilo que a gente gostaria não acontece. São várias as situações que desencadeiam essa emoção em nós. Só que a principal diferença é que essa emoção, a gente sente a tristeza por algumas horas, por alguns dias, e depois ela passa. Ao contrário da depressão, que ela tem um conjunto de sintomas que se prolongam, que se arrastam por um bom tempo. Então, a depressão, além da tristeza que nós estamos falando, ela tem outros sintomas como perda de apetite ou excesso de apetite, perda de interesse pelas atividades do dia a dia, por aquilo que a pessoa já gostava, ela tem ausência de prazer, ela tem dificuldade para dormir, tem distúrbios do sono, ela se sente muito cansada, ela tem dificuldade de se concentrar naquilo que ela está fazendo. Então, não é uma coisa só, não é apenas uma tristeza, né? E o que normalmente desencadeia, está bastante associado ao desencadeamento desse caso, são eventos estressantes da vida. Então, o nosso corpo, quando a gente está diante de uma situação nova, é natural que a gente se sinta mais alerta, e o nosso corpo ele vai fazer um esforço para a gente se adaptar, para a gente lidar com aquela situação. Isso é até positivo, porque pode nos deixar mais motivado, né? Esse estado de alerta faz com que a gente estude, com que a gente tenha mais cuidado ao fazer as coisas. Mas quando nós temos várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo, ou quando esses eventos que são mais estressores, né, estressantes, eles se prolongam por um bom período de tempo, e a pessoa se vê sem meios de conseguir lidar, então o organismo ele começa a despender muito esforço, muita energia, e ele começa a responder, como ele percebe que ele não está dando conta, ele começa a responder diminuindo o próprio rendimento para o corpo, para a gente não entrar em colapso. Então ele se afasta, as pessoas se afastam de outras pessoas, perdem a motivação, se afastam das suas atividades, e no curto prazo isso pode gerar uma sensação de alívio, uma sensação de um pouco mais de segurança, mas no longo prazo traz consequências bem complicadas, como
sensação de solidão, de desamparo, e muitas vezes a pessoa se afastando daquilo dos problemas, ela não resolve os problemas, eles continuam ali, então ela não resolveu. Então, diante dessa situação de pandemia que nós estamos experimentando agora, né, que trouxe tantas alterações na nossa vida, é natural que a gente sinta várias emoções, vários sentimentos, né, de tristeza, de raiva, de solidão, de medo. E uma das coisas que está muito ao nosso alcance, que a gente pode fazer, a gente pode se treinar e aprender a fazer, é acolher esses sentimentos, perceber que eles são naturais, é natural a gente, de repente, experimentar alguns pensamentos, algumas sensações diante das situações de vida que nós estamos vivenciando nesse momento. E aí, além disso, se perguntar também, será que esses pensamentos que estão surgindo, eles são de fato uma realidade ou será que eles são apenas pensamentos? Muitos deles, por exemplo, essa situação não tem solução, pode se aproximar muito mais de um pensamento do que de fato descrever uma realidade, por mais difícil que ela seja. Então, e por outro lado, mesmo que ela descreva essa realidade que eu estou vivendo, será que esse é um pensamento que vale a pena eu cultivar? Né, pensando que considerando, na verdade, que os pensamentos, eles evocam em nós emoções e muitas delas, né, acabam nos paralisando. Então, será que vale a pena eu permanecer muito tempo nesse pensamento? Será que eu posso olhar para essa situação que eu estou agora de um outro ângulo? Tentando pensar também de outras formas, né? Então, isso é uma escolha, ainda que em alguns momentos essa escolha pareça muito difícil da gente fazer, a gente pode ir tentando, fazendo essas tentativas. Além disso, uma atitude que nós podemos ter, né, e que costuma ajudar muito, é a gente compartilhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com outras pessoas, é a gente lembrar que esse é um momento muito inesperado na vida de todo mundo e trouxe muitas dificuldades, então que outras pessoas podem estar também, né, assim como você, experimentando emoções difíceis, experimentando então a vivência de situações que são mais desafiadoras nesse momento. E isso ajuda a gente a lembrar que nós não estamos sozinhos, né? Como às vezes a gente se sente. Uma outra coisa que pode ser bem interessante é a gente lembrar que no passado, né, a gente já viveu várias situações que para nós foi muito difícil e que muitas vezes a gente experimentou essa percepção de que estava muito difícil encontrar uma solução, mas lembrar, de repente, das estratégias que nós usamos para encontrar esses meios que trouxeram essa solução, né? Então, como eu me posicionei diante daquilo, como eu busquei, né, que estratégias que eu busquei, o que eu fiz, de repente pode ser útil agora a gente resgatar tudo isso e lembrar do que nós fizemos e que de alguma forma deu certo, de alguma forma trouxe algum tipo de solução, de caminho para nós. E muitas vezes ela espera ter mais ânimo, ter mais energia para então fazer as coisas que ela precisa. E aí é interessante que nesse processo o que realmente ajuda é justamente o contrário, ou seja, é justamente ela se aproximar mais das pessoas, ela procurar fazer as coisas que ela precisa fazer, as próprias tarefas, ainda que seja aos poucos, né? Mas é justamente isso que vai fazer com que o ânimo, que a energia dela volte, e não o contrário. Então,
Então, nesse sentido, eu acho que a gente podia sugerir, né, além dessa aproximação em relação às pessoas e às próprias tarefas do dia a dia, tentar, nesse momento, ter uma rotina, né? Muitos de nós, a gente acabou saindo da própria rotina, né, com a pandemia e com tantas mudanças, a gente se perdeu um pouco nisso, então procurar, é bem importante procurar estabelecer uma rotina, horários para acordar, para dormir, para comer, incluir nessa rotina comportamentos de autocuidado, né, com alimentação, seja com exercícios físicos, tudo isso, né, esse conjunto de coisas vão ajudando a pessoa a melhorar o estado em que ela se encontra e ir saindo aos poucos dessa situação, encontrando, estando, né, tentando melhorar o próprio humor para encontrar as soluções que ela procura. Aliás, isso já são algumas soluções em relação ao estado dela. E, nesse sentido ainda, é importante a pessoa tentar resgatar, tentar lembrar e resgatar, né, atividades que eram prazerosas para ela, que traziam um certo bem-estar, ou então pensar em coisas que ela já pensou em fazer, né, e que ela imagina que vai trazer uma sensação melhor e tentar se aproximar disso, tentar incluir isso no dia a dia. Eu sei que quando nós estamos vivendo uma situação que é difícil, a gente tende a focar muito, né, nessa situação, ela acaba tomando todos os nossos pensamentos, a nossa atenção, mas a solução das nossas questões muitas vezes passam pela gente buscar incluir essas outras coisas no nosso dia a dia. E talvez nesse sentido também a gente pode pensar, lembrar que muitos de nós estamos nos sentindo assim bastante atarefados, com muita coisa para fazer, e a pessoa que já está nessa situação pode se sentir mais perdido ainda. Então, uma dica que seria interessante é a pessoa, então, lembrar das coisas, de cada uma das coisas que ela tem que fazer, e imaginar, ela pode se perguntar, imaginar e se perguntar, se eu fizer, qual dessas tarefas, depois de feitas, vai me trazer um bem-estar maior, né? E aí tentar fazer aquilo que vai gerar um impacto maior no humor. Então, é importante que a gente procure, ainda que aos poucos e respeitando o nosso ritmo, o nosso momento, continuar fazendo as coisas que são importantes para nós, porque isso não só contribui para que a energia volte, para que o nosso ânimo volte, mas melhora bastante a avaliação que eu faço em relação a mim mesma, em relação à minha vida, e isso também pode contribuir para a melhora do meu estado emocional e, consequentemente, para a minha procura ou mesmo para o meu encontro com as soluções que eu quero. Bom, então é isso. Eu acho que é isso que eu queria falar, conversar com vocês hoje. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a atenção de todos e, e espero vocês num próximo encontro aqui do Lebem. Um beijo grande. Então é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a atenção. Então é isso que eu tinha para conversar aqui com vocês sobre o tema hoje. Queria agradecer a atenção e até breve, até o próximo encontro.